Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar um café aqui com a doutora Marielle Regadas. Vamos lá, um brinde à vida. Que alegria ter você aqui, Marielle. Obrigada. Doutora Marielle Regadas é oftalmologista, mas hoje está atuando também em outras áreas. Exato. Mas como atuou 10 anos na oftalmologia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a saúde da visão. Sim, Depois, que é muito importante também, né? Sem dúvida nenhuma. Na área de oftalmologia, é preciso cuidar da visão a partir de que momento? Olha, acho que cuidar da visão a gente deve cuidar desde sempre, né? Desde que a gente nasce. A visão da gente, eu costumo dizer que o olho é a janela da alma, né? Quando a gente perde uma visão, é mesmo que a gente morrer em vida, né? Então, assim, eu acho que a gente deve cuidar sempre da nossa visão. Claro que com o passar da idade, das coisas que vão acontecendo na vida da gente, isso vai ficando sempre cada vez mais necessário, né? Por N motivos. Os idosos aí com as cataratas, inúmeras doenças que chegam às vezes com a idade, né? E em decorrência de outras doenças, às vezes, que acontecem. Então, assim, a gente sempre tem que ter um olhar mais apurado para o olho, sem dúvida. Porque é algo muito importante que, às vezes, a gente deixa um pouco esquecido, né? Uhum. Quando você fala de doenças que podem acarretar problema na visão, que doenças são essas? Diabetes, pressão alta, né? Que é uma coisa altamente comum hoje na sociedade. Acho que diabetes hoje é quase que a doença do século, né? Digamos assim, ela tem tido uma incidência, né? Tem aumentado muito a incidência da diabetes, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. E a diabetes é com certeza uma doença que leva a grandes problemas no olho, como retinopatia diabética, dentre outras inúmeras doenças. Você falou em retinopatia diabética. Como é que a gente define essa doença? Então, a retinopatia diabética é uma doença na retina, não é minha especialidade, porque eu faço mais a parte de catarata, mas é uma doença da retina causada pela diabetes, que causa uma baixa de visão considerável se ela não for tratada a tempo, né? Se deixar progredir, principalmente. Uhum. Já que você falou que a sua especialidade, digamos assim, é catarata. Isso. A partir de que momento surge a catarata? Todos nós vamos sofrer com essa questão? Ou se a gente cuidou antes, pode evitar, Mariana? Infelizmente, todos nós vamos ter catarata. Certo. Né? Catarata é uma questão de tempo, porque a catarata ela é um envelhecimento do cristalino, que é a lente que a gente nasce naturalmente com ela quando nasce, né? E aí, com o passar do tempo e da idade, essa lente que a gente nasce com ela vai envelhecer. E isso é a catarata, né? E a cirurgia de catarata é exatamente tirar essa lente velha e colocar uma lente nova no lugar e assim a pessoa voltar a enxergar de novo com qualidade. Agora, essa cirurgia que faz essa reposição, digamos assim, né, é algo recente? Porque antigamente, digamos assim, eu não ouvia falar, a pessoa vivia mesmo, tinha que conviver com a catarata? Não, de Não, jeito sempre nenhum. teve? Sempre teve. Sempre teve? Sempre teve, há muitos anos que tem cirurgia de catarata, mas claro que com o passar dos anos ela foi evoluindo, né? Hoje a gente tem cirurgias de catarata com altíssima qualidade, com incisões mínimas, né? Com diminuição absurda de complicações por técnicas novas, por aparelhos novos. Enfim, a cirurgia de catarata evoluiu demais ao longo dos anos. Isso é maravilhoso, mas ela sempre existiu, né? De outras maneiras, mas sempre existiu. A partir de que idade a catarata começa a dar a sinalização de que é hora de fazer uma cirurgia? Olha, normalmente, mais ou menos com 60 anos, tá? Mas isso não é uma regra. A gente vê pacientes que às vezes precisa antes, outros depois. Depende muito da qualidade de vida, depende de medicações que se toma ou não, de doenças que possa ter ou não e influencie de alguma maneira. Enfim, coisas desse tipo. Mas a gente vê que normalmente a média, digamos assim, seja mais ou menos por volta dos 60 anos. E a única saída, digamos assim, é a cirurgia para conviver com isso? Sim.
Infelizmente, a única forma da gente melhorar a catarata é através da cirurgia, com certeza. E tem fundamento de que operada a catarata, a pessoa não precisa mais de óculos, ela volta a enxergar como se tivesse 15, 20 anos? Olha, assim, as pessoas tendem muito a confundir um pouco isso, né? Assim, eu vou operar a catarata e eu não vou mais precisar usar óculos. Acontece, e muitas vezes isso a gente consegue que isso aconteça, mas não é o objetivo da cirurgia, né? O objetivo da cirurgia realmente é tirar a catarata, colocar uma lente no local, uma lente nova, né? E com isso a pessoa voltar a enxergar. Mas isso não quer dizer necessariamente que tenha que ser sem óculos, né? Às vezes as pessoas acham assim, eu fiz a cirurgia de catarata, estou precisando usar óculos, ainda minha cirurgia não foi bem sucedida. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Mas, normalmente, às vezes, acontece do paciente não precisar do óculos. Mas, assim, não é o objetivo final da cirurgia, não é esse. Para essa cirurgia de tirar o óculos, é a cirurgia refrativa, que aí sim tem o objetivo de fato tirar o óculos do paciente. Feita a cirurgia da catarata, colocada essa lente, encerra ali o processo ou precisa trocar essa lente? Eu ouvi outro dia a minha vizinha dizendo, vou fazer uma limpeza na minha lente que eu operei. É assim? Acontece às vezes de precisar fazer uma limpeza, trocar a lente não. Uma vez a lente colocada, ela vai permanecer, mas assim, às vezes com o passar do tempo, dos anos, pode precisar de fazer uma limpeza, pode. Mas é uma coisa, se houver necessidade, não é uma obrigação. Tem pacientes que precisam com pouco tempo de cirurgia, tem pacientes às vezes que precisam com 1 ano de cirurgia, às vezes com 4 anos de cirurgia, enfim. É quando existe a necessidade. E hoje você se especializou em bem-estar, qualidade de vida. Isso. Eu quero saber como é que foi essa transição e de que forma a gente pode ajudar o nosso telespectador também a viver mais. No próximo bloco, siga aí o seu café, senão esfria. Tá o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Voltando com o Viver Mais, tomando aqui o nosso café com a doutora Marielle. Bom, e como foi essa transição da oftalmologia para essa busca de bem-estar, qualidade de vida? Então, foi uma coisa bem inesperada, né? Não era uma coisa planejada, na verdade. Eu faço oftalmologia há mais de 10 anos, né? Quase 11 anos. E aí, há uns 2 anos, fui pega de surpresa através de uma prima, quase que irmã minha, né, que tem um problema autoimune, uma doença grave, já fez transplante em São Paulo, autotransplante, enfim, uma série de coisas. E ela teve uma melhora muito grande na função pulmonar dela através dos óleos essenciais, que eu não acreditava, assim como todos os médicos, a grande maioria, né, nós somos céticos em relação a isso. Mas, de fato, aconteceu, ela teve uma melhora absurda, né, através dos óleos essenciais, e isso me chamou muita atenção, né? E aí eu realmente resolvi estudar sobre isso, né, como era que podia isso acontecer, né? E aí comecei a ver e descobri inúmeros artigos científicos em PubMed, em vários locais, e aquilo me despertou muito e me despertou um interesse realmente pela área. E aí eu comecei a estudar e uma coisa foi puxando a outra
E cada vez eu fui me apaixonando mais por essa outra vertente da medicina, né, digamos assim, e comecei a ver que eu poderia ajudar muito mais as pessoas. Também, né? Também, com dessa outra forma, digamos assim, né? Uma forma mais natural, né? Que a gente trabalhe mais a causa da doença e não só o sintoma. A medicina né? integrativa que chama, e né? ortomolecular. E nesse caso, essa sua especialização, ela também atua na oftalmologia ou é separado? Em que áreas você está atuando? Não necessariamente na oftalmologia, né? A oftalmologia acaba sempre tendo, a gente sempre trabalha e eu sempre tento buscar ajudar os pacientes dentro da oftalmologia, mas hoje realmente a área mais de atuação seria de uma forma mais ampla mesmo, não só com a oftalmologia, mas com a saúde em si do paciente, né? E o bem-estar, e através da prevenção, longevidade, qualidade de vida, alimentação, enfim, quando fala de uma forma mais geral. Marielle, quando fala em longevidade, o que é que tem de inovação? Todos nós queremos ter uma vida longa, sem envelhecer muito, sem ficar doente, não é? Exato. O que é que o seu novo olhar para a medicina pode nos ajudar a ter esse envelhecimento saudável? Então, é exatamente isso, né? A gente trabalhar a saúde e não trabalhar a doença, né? A gente se antever, né, aos fatos. E trabalhar mesmo o nosso corpo, né? Nosso equilíbrio do nosso corpo. Isso vai através de alimentação correta, que muitas vezes a gente sabe, mas não coloca em prática. É né? verdade. Porque todos nós sabemos, mas a gente nunca bota em prática. É uma tentação, uma aquelas tentação, coisas que não fazem bem, né? Exatamente. Nutrientes, aminoácidos, vitaminas, né? Por exemplo, a vitamina D. Era uma vitamina que mal se falava antes, né? Depois do Covid, se entendeu a grande importância que tem a vitamina D na vida da gente. Só que isso é uma coisa que a gente já sabia muito antes, né? E as pessoas não se davam conta. E assim como a vitamina D, tem inúmeras outras vitaminas, aminoácidos, minerais, inúmeras coisas que é muito importante para o nosso corpo e que muitas vezes a gente não faz, e isso às vezes causa inúmeras doenças que a gente nem sabe e que levam a gente a processos de adoecimento e tudo mais. Então, o que a gente faz é tratar do corpo, né? Tratar da saúde, para que o paciente não venha a desenvolver problemas ou, se vier, vir de uma forma muito mais branda, digamos assim, né? Então, eu posso procurar uma profissional especialista como você sem estar sentindo, não. Doutora Marielle, eu vim aqui eu quero ser uma velha saudável. Exatamente, sem diabetes, sem hipertensão, que é tão comum. Aí, eu sei que cada caso é um caso, mas geralmente, o que é necessário que eu faça para chegar aos 80, 90 com lucidez, fazendo viver mais? Pronto, aí vai depender muito de paciente para paciente, né? Quando vai no consultório, a gente faz exames, a gente vê como é que está o estado da saúde da pessoa, porque assim, muitas vezes, às vezes a gente acha que está com saúde e normalmente não está, né? O Covid veio muito para mostrar isso, né? Quantas pessoas, infelizmente, vieram a óbito aí no Covid, pessoas que você olhava e dizia, mas assim? aquele paciente era tão jovem, tinha saúde, era saudável, não adoecia nunca, né? E morreu, né? Como pode? É exatamente isso. É porque às vezes a gente mistura a ausência de doença com saúde. E as pessoas têm que entender que a ausência de doença não quer dizer saúde. Entendeu? E às vezes a gente acha que está saudável e não está. Diz, não vou fazer exame a cada 6 não sinto meses. Nada, por que eu vou sentir, né? Para que eu vou fazer? Se eu não sinto nada, eu estou bem, nunca adoeço, minha imunidade é ótima. Né? Infelizmente a gente pensa muito assim. E às vezes a nossa saúde não está tão bem assim e às vezes a gente nem sabe. Então, a gente tem que primeiro fazer uma avaliação geral do paciente para ver de fato como está essa saúde dele. E a partir daí, tratar, repor e fazer o que é necessário para que deixe o seu organismo de fato em um equilíbrio saudável. Geralmente, doutora Marielle, a pessoa diz assim, eu fui numa especialista hoje, ortomolecular ou de medicina integrativa e passou essa vitamina, que eu começo só isso, eu vou fazer igual. E pode dar errado e culpa o profissional. Exato. Porque cada caso, né? Como tudo, a gente se espelha muito no outro, né? Paciente que vê, minha amiga está tomando remédio para diabetes, aquele remédio está ótimo, baixou a glicemia dela, vou tomar também, né? Então, assim, isso tem tudo.
é complicado. E não pode, né? Não. O ideal é que não, porque cada pessoa vem com uma demanda, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Então, assim, é importante fazer a coisa de forma individual. Inclusive, no consultório, eu não faço, por exemplo, dosagem de medicação padrão, né? Cada paciente sai com a sua dosagem personalizada, de acordo com a necessidade, de fato, que o paciente tem para determinada coisa. Esses remédios... Porque existem exames para isso. Esses remédios que hoje são passados por profissionais que atuam nessa área, são manipulados ou é possível adquirir nas farmácias? A grande maioria é manipulado, até pelo fato de ser dessa forma, né? Essa forma mais personalizada. Então, a gente normalmente passa pela farmácia de manipulação para fazer essa dosagem correta. Antes da gente conversar aqui, tomar esse café, eu dei uma olhadinha no seu Instagram e vi lá um post seu falando de diabetes. Sim. Que é uma doença, como a gente já falou, que está muito em evidência, as pessoas culpam o açúcar, culpam a hereditariedade. Isso. E qual é o seu pensar sobre a diabetes? Eu tenho estudado muito sobre diabetes e, assim, a diabetes é uma doença nutricional, tá? Eu venho dizendo isso, está no meu Instagram. O que isso significa, uma doença nutricional? Então, é uma doença que vai através da alimentação, tá, gente? Não é só tomar remédio para baixar a glicemia. A diabetes ela vai muito além disso. E a diabetes ela pode ter uma cura através da alimentação. Cura ou no controle, né? Vamos dizer assim. Controle. E assim, a alimentação é a base da diabetes, né? Se você fizer uma alimentação baixa em carboidrato, com todo equilibrada da forma que a gente orienta, o paciente muitas vezes para de tomar medicação, como a gente já viu inúmeras vezes no consultório. De realmente pacientes que às vezes chegam no consultório com 3, 4 medicações, com 3, 4 meses não usa mais nada e tem uma glicemia completamente normal. Mudando a alimentação. Mudando a alimentação, sim. Então, assim, a diabetes, a gente vê isso em estudos recentes, PubMed, Google acadêmico, pode se puxar e cada vez mais se mostra e se prova de que a diabetes, a base da diabetes, ela é nutricional, ela não é através de medicação. Porque a medicação, ela só vai baixar a glicemia, vai tirar aquela glicemia do sangue e vai empurrar dentro da célula. E aí a gente está tirando de um local nobre e colocando ela em um local muito mais nobre da gente e causando, a longo prazo, às vezes, um malefício para a nossa própria saúde. Então a gente tem que ter cuidado, às vezes, com isso. Bom, a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Marielle. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta. Marielle, esse café vai esfriar. Pois não é? E a gente falando aqui em qualidade de vida, em longevidade. Hoje as pessoas estão realmente procurando esse profissional, como você disse, assim, era difícil até você como profissional acreditar, mas que hoje vê os resultados. Qual é o perfil das pessoas que procuram, doutora Marielle? Hoje a gente está vendo cada vez mais, né, as pessoas procurando. O Covid, como eu disse, ele veio muito para mostrar muita coisa. E eu acho que depois do Covid as pessoas começaram a olhar também para a saúde, vamos dizer assim, de uma forma diferente. Né? Muita gente perdeu entes queridos, né?
muita gente saudável morreu, então as pessoas começaram a abrir os olhos um pouco para a saúde em si, né? O que é que eu posso fazer para ter mais saúde, para ficar bem, para não ter problemas, né? Então acabou que a gente aumentou muito a demanda e o interesse, né, por esse tipo de abordagem, digamos assim. Então pessoas de todas as idades? De todas as idades. Claro que acaba sempre tendo pessoas mais maduras, mais maduras, Mas, de qualquer maneira, todas as idades a gente tem recebido pacientes no consultório, sem dúvida. Doutora Marielle, se eu tenho você tem uma filha de 4 anos, né? A Valentina. Você já está inserindo a Valentina nesse processo de prevenção para que ela chegue à longevidade sem essas doenças que são comuns? Então, o que um pai, uma mãe deve fazer? A gente vê muitas crianças comendo aqueles biscoitos, aqueles empacotados, né? O doutor Lai Ribeiro é que diz: descasque, desempacote mais e descasque menos. Desempacote menos e descasque mais, né? Exato. Então, como é que a gente deve começar essa prevenção, na experiência que você tem em casa? Então, com a Valentina eu sempre busco uma alimentação totalmente saudável, né? Ela não come comidas que não sejam saudáveis, do tipo glúten, eu diminui muito, né? Lactose, diminui. Carboidrato, ela come muito pouco. Né, ela come mais macarrão, arroz, esse tipo de coisa, sempre sem carboidrato. A alimentação dela é bem balanceada nesse sentido. Claro que eu não sou também aquela mãe chata, radical, porque também é uma criança e a gente também tem que viver, né? Não dá para também enlouquecer com essas coisas. Mas eu busco colocar ela numa alimentação saudável durante a semana, né? Regrada realmente. E aí, no final de semana, eu normalmente libero, come uma pizza, como que ela gosta, né? Faz parte da vida. E assim, a Valentina, no caso, não é só alimentação, né? São hábitos, ir para a cama no horário correto, para ela ter um bom aproveitamento da melatonina, por exemplo, que é um hormônio importantíssimo, antioxidante no nosso corpo, né? Então, assim, passa por inúmeras vertentes, né? Não é só alimentação. Alimentação, mas também tem outras coisas que eu acho que são muito importantes. Suplementação com vitaminas corretas, né? Que ela já usa desde sempre. Enfim, uma série de coisas que são importantes sim, eu acredito que vão ajudar com certeza ela a ter uma saúde muito melhor e uma qualidade de vida no futuro também. Certo. Agora, se a Valentina já está começando isso, e quem quer começar a partir de agora, com 40, com 50, com 60, também. Dá para reverter? Com certeza. É possível? Dá, sim. Quando a gente quer, a gente faz muita coisa. Então, basta querer. É possível envelhecer sem doenças? É esse o olhar de quem hoje estuda? Ou, esse tipo? Dependendo, né? Se não conseguir sem doenças, mas pelo menos de uma forma muito melhor, com certeza. Não é obrigado você, porque é velho, ter que estar no hospital, ter que andar com dificuldade, ter dor em todo canto. Gente, isso não é normal, né? Não é isso que a gente busca. A gente quer envelhecer trabalhando, passeando, viajando, curtindo os netos, enfim. Vivendo, né? De fato, né? E não se arrastando, digamos assim. Que muita gente diz assim, é normal, doutor, eu sou cheio de dor, mas é normal, é a velhice. Não, isso não é normal, né? Isso não é normal. A gente acha que é normal, mas isso não é normal. E isso, com certeza, tem como ser revertido, sim, sem dúvida. E isso é o que a gente busca, é para isso que a gente trabalha, e é isso que a gente vai buscar sempre, né? Já tive pacientes de tirar a medicação de pressão alta. Até para pressão alta também? Casos de hipertensão? Sim. Já vi pacientes que chegaram lá desesperados porque passaram por 4 cardiologistas, por exemplo, tive um paciente específico. E, por exemplo, passou por 4 cardiologistas, todos eles aumentando a medicação da pressão e nada melhorava. Ele chegou lá com a pressão de 23/12, que nada melhorava, acordava com palpitação de manhã, uma série de coisas. E aí você vai fazer uma anamnese com o paciente desse, você vai conversar com ele, e ele, na verdade, não precisa ir fazer nada. No caso dele, era simplesmente o trabalho. O trabalho dele que estava interferindo. Então eu cheguei para ele e disse assim, olha, você não tem pressão alta. O que você tem é um trabalho tóxico que está interferindo na sua saúde. Dei um atestado para ele de 15 dias. Eu disse, olha, pega esse atestado de 15 dias, tira esses 15 dias para você, não atenda telefone, não faça nada, tire para você esses 15 dias, e aí você me volta depois de 15 dias aqui e me diz como é que você está. E aí a gente ajusta o que tiver de ajustar. Ele voltou com 15 dias, ele tinha pedido demissão do trabalho,
porque ele não estava mais sentindo nada, a pressão dele estava 11/7, não tinha mais palpitação, não tinha mais nada, tá ótimo. Hoje ele foi embora, mora na Irlanda, super bem, quer dizer, e foi um paciente que a gente não precisou fazer nada, na verdade. Ele só precisava ser ouvido. Ouvido. Né? Essa é a grande questão, Ele só precisava ser ouvido e a gente entendeu, de fato, a demanda dele. Que, infelizmente, hoje, pela vida corrida, né, da gente também, que eu me incluo nisso, como médica, às vezes a gente escuta pouco o paciente. E, às vezes, o que o paciente precisa não é de medicação, são de outras coisas, né? Então, a gente precisa ver o paciente como um todo. Alguns profissionais da área da saúde têm resistência a esse tipo de medicina. Dúvida, muito. E muito. Tem uma causa dessa resistência? Tudo que é novo causa incômodo, né? Então, querendo ou não, a gente é ensinado, desde o dia que a gente entra na faculdade, que o correto da medicina é aquele dali, né? Diagnóstico, aquele tratamento, aquelas medicações. Está com diabetes, toma aquelas medicações para baixar a glicose. A gente é ensinado para isso. Então, você mudar esse conceito não é uma coisa simples. E eu acredito que esse é o futuro da medicina, né? É a gente olhar para o paciente como um todo e não só para uma parte específica. A doença, Porque o coração ele não vai entrar no nosso consultório só. Ele vai entrar com o corpo e ele está todo interligado. Tranquilo. Marielle, foi uma alegria conversar com você. Você está nas Obrigada. redes sociais, né? Sim, com certeza. Como é que lhe acha? Doutora Marielle Regadas. Pronto, tá aí anotado. Você segue a doutora Marielle Regadas e também segue Ian Gomes, jornalista, no Instagram. A gente está também no Facebook. Marielle, a gente tem um canal no YouTube, Maravilha. o Viver Mais. Acabou aqui a minha conversa com ela, já pode ir lá no nosso canal, no YouTube, compartilhar, ouvir novamente e acompanhar esses ensinamentos. Aqui são entrevistas inspiradoras para uma longevidade saudável. Coisa boa, foi um prazer enorme. Um brinde à vida para viver mais e melhor. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.